Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer hoje a leitura do capítulo 19 de Caçador Sem Coração. No capítulo anterior, a gente viu o ponto de vista da Rooney, e esse capítulo é do Gideon. No capítulo anterior, eles estavam falando um pouco sobre a Cressida, né, que é aquela rainha bruxa que ele matou. E a gente ficou meio em dúvida aqui, eu fiquei, né? Eu falo a gente, mas eu fiquei meio em dúvida. E aí falei pra vocês a minha desconfiança de que se ele ficou com ela porque ele quis ou se ele foi meio que obrigado a criar um relacionamento com ela ali porque ela era a rainha daquele lugar. Então, talvez ele teve que ficar com ela. Então, vamos ver o que a gente descobre nesse capítulo que é o dele. Nos capítulos dele, a gente sempre descobre bastante coisa. 19, Gideon. No começo, a atração tinha sido mútua. Ele vira Cressida Roseblood pela primeira vez quando ele foi ao palácio com a mãe para entregar um vestido. Enquanto Sam falava, em particular com as duas rainhas bruxas mais velhas, Gideon aguardara no saguão, sabendo como aquele momento era importante. Se as irmãs gostassem do trabalho dos seus pais, Annalise e Eloine contratariam o dueto Sharp em tempo integral como estilistas oficiais. Aquilo significaria um salário invejável para Sam e Levi. Mudaria o destino de toda a família. Gideon estava parado no corredor quando Cressida apareceu com suas aias. Sem se dar conta de quem era, ele tinha olhado a jovem com atenção, admirando seu cabelo branco como marfim e seus olhos azuis brilhantes e o seu corpo esbelto. Ela parou e se virou. Sorrindo, ela se aproximou devagar e perguntou o nome dele. Depois, ela demorou conversando. Gideon ficou completamente arrebatado pela sua beleza e lisonjeado pelo flerte, e acima de tudo ele ficou surpreso por ser tratado como um igual. Ela só tinha ido embora quando a mãe dele voltou, parecendo atordoada e dizendo que haviam assinado o contrato. Pelo jeito, vamos nos ver mais vezes, disse ele. Gideon ainda se lembrava de como a pulsação dele acelerou ao conversar com ela, com o olhar da rainha que ela lhe lançava por cima dos ombros enquanto desaparecia pelo corredor. Começou devagar. Depois que a família se mudou para o palácio, Cressida passou a convidar Gideon para caminhadas pelo jardim ou passeios a cavalo pela praia. Depois, ele começou a se juntar a ela para o café da manhã na sacada. Trocavam beijos em cômodos vazios do palácio e as mãos correndo pelos corpos um do outro. Na época parecia um sonho, era bom demais para ser verdade, e de fato era. Gideon? A voz de Rooney invadiu seus devaneios, por um instante meio preso no passado. Não foi Rooney Winters que Gideon viu nos degraus diante dele, e sim Cressida Roseblood, olhando para ele como uma leoa, contemplando se brincaria com a comida antes de devorá-la, ou se atacaria direto sua jugular. O coração dele retumbava e as suas mãos suavam. Tá tudo bem? A voz de Rooney o puxou de volta para o presente. Cressida está morta, pensava ele. A garota na sua frente era outra. Rooney desceu dos degraus, caminhando devagar na direção dele. Por instinto, Gideon recuou. Ela congelou, mordendo o lábio, como se sentisse a sua angústia, mas não soubesse como reagir a ela. Acorde, Sharp, ele pensou. E então ele pigarreou. Perdão, sim, tá tudo bem. Eu não deveria ter falado sobre isso. Fui eu quem toquei no assunto, respondeu ela, analisando-o com seu olhar tempestuoso. Se você quiser conversar a respeito... Eu acho melhor não, respondeu ele. Onde ele estava com a cabeça? Aquela era a pior pessoa do mundo para ele contar os seus mais vergonhosos segredos. A própria rainha da fofoca, que poderia arruinar a reputação de Gideon com um único sussurro. Será que ele já tinha falado demais? Certo, respondeu Rooney, abraçando o próprio corpo. Ele se deu conta de que ela estava tremendo e, claro, ela estava congelante ali dentro. Rooney vestia apenas roupas de baixo. Seu idiota, ele pensou. Ele pegou uma manta de lã num dos seus baús encostados na parede. A mãe a usava para se manter aquecida quando trabalhava até tarde da noite fria, nas noites frias de inverno. Voltando até Rooney, ele pendurou a peça sobre seus ombros. Só falta uma medida e nós acabamos. Ela assentiu ao se abaixar para pousar a ponta da fita no chão. Ao se abaixar para pousar a ponta da fita no chão ao lado do calcanhar dela, ele percorreu as pernas lisas de Rooney com seu olhar.
em busca de marcas prateadas na pele, assim como ele tinha feito no resto do corpo. Mas não tinha nada. As pernas de Rooney eram tão perfeitas que Gideon teve dificuldade de desviar o olhar delas. Não achara nenhum estigma de conjuração. Na verdade, o simples fato de ela ter se despido e aceitado ficar ali parada diante dele ao longo de todo aquele tempo, e vulnerável, era prova de que ela não tinha cicatrizes comprometedoras. Talvez ele estivesse errado, e Rooney Winters não era a mariposa. Pise nisso aqui por um instante, ele falou. Quando ela obedeceu, ele puxou a outra ponta da fita até o topo de sua cabeça, mantendo o objeto bem esticado, e anotou a altura de Rooney. Ela era quase 30 centímetros menor que ele. Nossa, ele é alto assim. Quantos metros ele deve ter? Conforme anotava a última medida no caderno, ouviu a garota seguir na direção às prateleiras. Esses são... Ele se virou e a viu enrolada na manta de lã, cuja barra batia na metade da sua coxa. Parecia perfeitamente inabalada pela atenção dele enquanto espiava os antigos cadernos de trabalho de Sam Sharp. Como se estar seminua no mesmo cômodo que ele fosse a coisa mais natural do mundo. Gideon engoliu em seco, tentando impedir que o seu olhar recaísse nas pernas dela. Os cadernos da minha mãe, respondeu ele, abrindo o colarinho da camisa. Ela registrava todas as suas modelagens neles. Os cadernos da sua... Rooney se virou de supetão para ele, o seu queixo já caindo. Eu posso? Fique à vontade. O sorriso que surgiu no rosto dela o fez sentir algo estranho no fundo do peito. Rooney tirou os volumes da prateleira e carregou todos até a bancada, onde ela os pousou em uma pilha antes de se sentar na banqueta alta. A admiração tomando seu rosto enquanto ela sorvia as imagens, virando as páginas com reverência. Parecia quase inocente. E Gideon levou a lamparina até a mesa para que ela pudesse enxergar melhor. Ele tinha tomado cuidado de não encostar nela ao longo daquele dia, lembrando-se das palavras do irmão no ringue, lembrando de quem Rooney era, quem ele era. Você é indigno dela, ele pensou. Gideon pegou outra banqueta e a pousou no outro lado da bancada, onde ele se instalou. No mesmo instante, ele se deu conta do próprio erro. Dali, ele tinha uma visão perfeita do decote do sutiã dela, a renda delicada revelando quase tudo. Ele tinha acabado de medir o seu busto, então ele não tinha a menor ideia de por que de repente aquilo chamou sua atenção. Ele manteve o olhar focado na linha do pescoço dela. Porém, se de fato estivesse se cortejando, se eles estivessem juntos, ele abateu os pensamentos no mesmo instante. Não aprendeu a lição com a primeira bruxa que o atraiu? Ele pensou, né? Ele e Rooney nunca ficariam juntos se ela fosse a mariposa. Aquele cortejo, se é que podia ser chamado daquele jeito, acabaria com Gideon prendendo e levando Rooney para o expurgo. Se ela não fosse, ele se afastaria e torceria para que o irmão, enfim, criasse coragem de correr atrás do que ele queria. Era assim que devia ser. Quando ela o pegou encarando, Gideon desviou o rosto. Mas era tarde demais, os seus olhares tinham se encontrado. Devagar, ela fechou os cadernos sobre o qual estava inclinada e se levantou da banqueta. Eu acho que é melhor devolver isso para o lugar. Ela deu a volta na mesa e deixou a manta cair dos seus ombros, entregando a peça para ele, que a pegou. Rooney se içou para se sentar no topo da mesa, bem ao seu lado, deixando que suas belas pernas pendessem da borda. Ai, gente, desculpa, eu tô lendo meio errado hoje. Gideon lutou para focar em seu rosto, quando tudo o que ele queria era baixar o olhar doido para ver as pernas dela. Pegando o caderno com as medidas anotadas, ela folheou as páginas até o vestido que ele desenhou para ela. Com os dedos, ela percorreu o esboço da mesma forma que tinha percorrido com os olhos as linhas dos modelos criados pela mãe. Ela havia gostado, isso estava estampado em seu rosto. Gideon não gostou do efeito que aquela constatação teve sobre ele, de como o aqueceu, derretendo seu coração gelado. Ele já estava apaixonadíssimo. Nossa, ele se apaixonou muito rápido, eles mal trocaram 2 palavras. Fazê-la feliz não devia ser tão prazeroso. Nossa, Gideon já tá comendo na mão dela. O que você vai fazer essa tarde? Perguntou ela, tocando o botão de cima da camisa de Gideon. Eu tenho um almoço formal no meio-dia, mas depois...
Há uma praia deserta perto da casa do mar invernal. Às vezes eu passeio a cavalo. Gente, eu tô lendo muito mal hoje. Às vezes eu passeio a cavalo por lá. Você gostaria de ir comigo? Eu não posso, soltou ele, puxando a manta para o colo. Eu preciso trabalhar. Ela baixou o queixo decepcionada, sem querer passar a impressão de que estava rejeitando. Ele logo acrescentou: mas dependendo do desenrolar das transferências de hoje, pode ser que eu consiga me encontrar com a senhorita mais tarde. Ela voltou a atenção para o rosto dele. Tem transferências hoje? Ou ela doida para pegar as informações. E ele assentiu. Layla e eu vamos transferir uma bruxa para o palácio da prisão. E ela baixou o olhar. É longe? O lugar onde você vai transferi-la, digo. Devagar, ela abriu um botão da camisa dele. Ele precisou refrear o ímpeto de puxá-la para o colo. Foco, seu idiota, ele pensou. Não muito. Ela está presa na velha mina perto do Porto Raro. Eu entendi. Rooney fez um biquinho enquanto os dedos passavam para o próximo botão. Os Creed vão dar um baile de máscara essa noite. Você poderia me encontrar lá depois do trabalho, então. Gideon lutava para controlar suas mãos, apertando com força a lã da manta. Eu vou fazer o possível. A boca de Rooney se curvou para o lado quando ela largou o botão seguinte, sem abri-lo. Antes de descer da mesa, porém, ela inclinou-se na direção dele até a ponta do nariz roçar sua bochecha. Obrigada pelo vestido, Gideon. O nome dele nos lábios dela o fez estremecer. Nossa, ela falou o nome dele, ele já estremeceu. Meu Deus, Gideon. Ele cerrou os punhos com força. Não conseguiria se segurar por muito tempo. Eu estou às ordens, ele murmurou. Quando ela desceu e se virou para se vestir, Gideon achou melhor não ficar olhando enquanto ela recolocava as roupas. Em vez disso, ele foi arrumar as coisas. O que vocês acharam desse capítulo, gente? Eu amo os capítulos do Gideon porque nos capítulos da Rooney sempre parece que ele é muito distante. Nos capítulos dele, a gente vê que ele tá muito entregue. Ele tá muito entregue. Ele tá bem mais entregue do que ela. Eu acho assim que às vezes ele se deixa... No outro capítulo, eu achei que ela se deixou levar mais. Naquele capítulo que ele estava na casa dela. Só que eu acho que agora ele tá se entregando. Sabe? Ele tá se deixando levar por ela. E tá... Pelo visto, ele já namorou a Cressida, né? Que era bruxa também. Ele gosta de bruxa. Ele tem um negocinho assim com bruxa. Mas então, eu achei que ele tá bem apaixonadinho por ela. Eu não vi o outro capítulo da Rooney, o 20. Eu não vi ainda o que ela vai dizer sobre isso, mas eu achei que ele tá bem assim, sabe? Comendo na mão dela. Ela falou o nome dele, ele estremeceu, gente. Que é isso? Então vamos ver o que vai acontecer no capítulo 20. Eu acho que vai no mesmo vlog. Agora a gente vai ler o capítulo 20, é da Rooney. Esse capítulo bem pequenininho, porque aqui tá dizendo no meu Kindle que é 3 minutos de leitura, então é um capítulo pequenininho mesmo. Vamos lá. Depois de dar uma passada rápida no almoço de Charlotte, Rooney voltou correndo para a casa do mar invernal, sorrindo o tempo todo. Nem as mais cinzentas nuvens do horizonte estragariam seu humor. Tinha sido tão fácil, era inacreditável como Gideon entregara tão depressa o paradeiro de Serafine. Ela quase precisou ficar nua, mas ainda assim valeu a pena. Gideon era o pretendente com quem ela vai se casar, decidiu ela. Foi só quando ela entrou correndo pela porta do quarto e começou a se trocar que ela se lembrou que ele tinha dito a respeito da rainha bruxa mais nova. Cress nunca teria permitido que eu trabalhasse para a senhorita. Os dedos que atavam o cordão da calça de montaria desaceleraram. Na noite da festa, eu estava sendo punido. Ele não havia explicado melhor e Rooney não tinha como saber qual era a verdade. Talvez a punição se devesse a algum tipo de feito abominável, ou talvez ele estivesse mentindo. Mas Rooney se lembrou do olhar atormentado de Gideon. Como ele se afastou de repente em reação à aproximação dela, como se por um momento ele estivesse diante da própria Cressida e se sentiu com medo. Cressida era assim, bela a certa distância, sempre seduzindo as pessoas para que chegassem mais perto. Ela só revelava sua verdadeira natureza quando a pessoa já estava em seu domínio. Quando isso acontecia era tarde demais. Ela já estava devorando a vítima viva. Foi o que ele falou para ela, né? Rooney estremeceu com a lembrança. Mas toda a história tinha dois lados.
E como Cressida estava morta e não podia contar a versão dela, era injusto acreditar somente em Gideon. Ela expulsou da mente todos os pensamentos sobre ele e terminou de se vestir. Enquanto ela colocava um suéter com capuz, ela cogitou a possibilidade de mandar uma mensagem para Verity. Um dos navios de Rooney deveria zarpar ao nascer do sol. E se ela tivesse sucesso naquela noite, Serafine estaria nele. Aquilo significava que não iria à festa. Aquilo significava que ela não iria à festa dos Creeds. E nesse caso, precisaria que Verity e Alex inventassem um álibi. Colocar aquilo em uma mensagem, porém, geraria o risco de que a informação caísse nas mãos erradas. Então ela mudou de ideia e cavalgou direto até o Porto Raro. Sabe o que eu pensei? Que ele soltou a informação muito rápido. Será que ele soltou essa informação para ver se ela ia desconfiar? Porque vamos supor, ele falou que ela vai, que a Serafine vai estar no Porto Raro. E se ele estiver lá esperando para pegar a mariposa e não tiver nenhuma bruxa lá? Se ele falou isso só para saber se ela ia lá, porque se ela for, ele só falou para ela. Se ela falar isso, então pronto. Se ela for lá, ele pega ela. Eu acho que ela ir lá hoje é uma isca. Ela vai cair certinho na armadilha dele. Aí acabou o capítulo. O capítulo foi só isso. Aí agora é o 21. O 21 é do Gideon. Esse aqui é um pouquinho maior, mas aqui tá dizendo que dura 7 minutos. Então é um capítulo pequenininho também. Capítulo 21, Gideon. Rooney Winters não tem estigmas de conjuração, disse para Harrow enquanto eles subiam juntos os degraus de mármore. Ela arqueou a sobrancelha fina. Você é mesmo rápido, hein? Não foi nada disso, respondeu ele às pressas. Eu precisei tirar as medidas dela para um vestido que eu tô fazendo. Harrow franziu a testa ainda mais. Você, meu amigo Brutamontes, é mais esperto do que parece. Passaram pela entrada do arco e adentraram o quartel-general da Guarda Sanguínea, quando a Biblioteca Real funcionava ali. A construção continha propagandas pró-bruxas, histórias cheias de mentiras e andares e mais andares de livros de feitiço. E Gideon se lembrou dos bustos de mármores de bruxas notáveis que antes decoravam essa sala, assim como pinturas e molduras douradas que registravam o período áureo das bruxas. Aquilo já não existia mais. Tudo foi destruído nos primeiros dias da Nova República. Se ela não tem estigmas, eu não posso acusá-la. Quão de perto você olhou? Gideon pensou na alfaiataria escura, nas janelas bloqueadas com tábuas, na silhueta quase nua de Rooney, parada sobre o brilho da lamparina. A iluminação não era muito boa, mas, acredite, eu olhei. A sua memória parecia uma torneira. Depois que o registro era aberto de leve, não dava mais para impedir que o fluxo jorrasse. A lembrança de suas curvas macias e da pele alva, a renda delicada do seu sutiã e o perfume da sua pele. Nossa, gente, ele já tá doidinho por ela. Dá nem para esconder mais. Gideon tinha chegado muito, muito perto de Rooney seminua e havia olhado bem. Ele não tinha visto nada. Ela não tem marca alguma. Você a viu completamente sem roupa? Indagou Harrow. O quê? Não. Ninguém tira a roupa toda para tirar medidas. Bom, essa é a questão. A mariposa escarlate não vai ter estigmas de conjuração em um lugar tão visível. Como você acha que ela escapou nos últimos 2 anos? Você vai precisar deixá-la completamente sem roupa. As palavras o atingiram como um relâmpago, mas Harrow estava certa. Rooney não tinha ficado completamente sem roupa, e ele a inspecionou com rapidez na penumbra. Olha a desculpa! Oh, a desculpa! Gideon esfregou o rosto. Como ele deixaria Rooney Winters sem roupa? Talvez eu não precise fazer isso. Harrow revirou os olhos. Você tem outro plano, então? Eles adentraram o átrio ao redor do qual havia uma escadaria imensa que espiralava até o andar de cima. Lá, um domo de vidro revelava o céu cheio de nuvens. Sustentando o domo, estátuas das 7 ancestrais, esculpidas em mármore. Liberdade com a arma erguida. Misericórdia com seu bando de pombos voando em arco na direção do vidro. Sabedoria com uma coruja no ombro e um livro aberto nas mãos. Lembra como era isso aqui? Perguntou Harrow, parando na metade do caminho até a escadaria, bem no centro do átrio. Gideon se virou
e a viu encarando um pedaço do pavimento onde as lajotas não combinavam. Havia uma árvore bem ali, continuou ela baixinho, e até o quarto andar. Gideon assentiu. Rebeldes a tinham destruído também, logo depois da Revolução. Haviam destroçado os galhos, arrancado os tocos do solo e queimado os restos. Na primavera, a árvore desabrochava por um mês inteiro. A minha senhora Juniper amava vir aqui, quando as flores caíam. Acarpetavam o chão num mar de branco. Harrow engoliu em seco, perdido nas lembranças. Ela dizia que a própria amizade a plantara aqui. Séculos depois, pessoas construíram a biblioteca ao seu redor. Gideon nunca tinha ouvido Harrow falar sobre a bruxa que a mantivera como serva. Ela foi expurgada? Perguntou ele. Aquilo fez Harrow despertar dos devaneios, e ela voltou a caminhar, apertando o passo na direção da escada. Não. Quando Gideon a alcançou, um silêncio pesado pairava entre eles. Se Juniper não tinha sido expurgada, ainda estava solta. Ele se perguntou se a memória da mulher a assombrava assim, como ele era assombrado pelas memórias de Cressida. Foi ela que... Ele apontou para a própria orelha. Harrow estendeu a mão para tocar o ponto onde a orelha costumava ficar, antes de ter sido arrancada por uma bruxa. Não, mas ela também não impediu que acontecesse. Que outros tipos de crueldade Harrow sofrera nas mãos de uma bruxa? E como poderia não saber, ou não se importar, se a antiga senhora estava viva ou morta? Mas Harrow nitidamente não queria mais falar sobre aquilo, pois ela mudou de assunto. Nós estávamos falando sobre o seu plano para capturar Rooney Winters. Um plano que não envolve deixá-la sem roupa. Como isso funcionaria? Os passos deles ecoaram em uníssono, enquanto eles subiam até o segundo andar onde ficava o gabinete de Gideon. Bom, eu passei informações falsas para Rooney hoje cedo, eu falei para vocês. E Harrow olhou para ele de soslaio. Ah, é? Eu dei a ela a localização de uma prisão de bruxas perto do Porto Raro. E é mentira? Ela falou. Não existe prisão perto do Porto Raro, só uma armadilha aguardando a Mariposa Escarlate. Eu sabia. Não tem nenhuma bruxa lá. É uma armadilha. Só ela sabe a informação, ele vai pegar ela certinho. Ah, meu Deus, Rooney. Capítulo 20, ela já vai ser capturada. Não acredito. Tem quantos capítulos esse livro? 60? Eu nem lembro mais. E é mentira? Não existe prisão perto do porto. Os olhos dourados de Harrow se arregalaram quando ela compreendeu e ela sorriu impressionada. E você acha que a Rooney vai até lá? Eu não sei. Se for, eu vou ter encontrado a minha fugitiva. Mesmo que outra pessoa apareça, porém, eu vou saber que Rooney está em conluio com a mariposa, já que ela é a única pessoa para quem eu passei essa informação. E se ninguém aparecer? Gideon suspirou. Se ninguém aparecer, eu vou abordar a Rooney. Se ninguém aparecer, eu vou abandonar essa pista falsa e terminar tudo com Rooney. E torcer para que o meu irmão encontre coragem. E acabou o capítulo. Meu Deus, será que ela vai? Será que ela vai? Eu não acredito, meu Deus. Se ela for, ela vai ser pega. O capítulo é o 22, gente. Como pode ela vai ser pega no capítulo 22? Tem quantos capítulos isso? Eu já falei quantos capítulos tem, mas já esqueci. Tem 62 capítulos. Então falta 40 capítulos. Como é que ela já vai ser capturada? Não dá. Meu Deus, Rooney. Ai, eu tô ansiosa. Vamos ver o próximo vlog. No próximo vlog de leitura a gente descobre se ela foi capturada ou não, pessoal. Vocês me dizem o que vocês acham. Ela falou no capítulo dela que ela vai, né? Ela vai e não avisou a ninguém. Não falou pra Verity, não mandou mensagem pro Alex. Vai sozinha. Eu quero ver. Quero ver o que vai acontecer. O que é que vai se dar com a Pop da Rooney. Vamos lá pro próximo capítulo só no próximo vlog. Até o próximo vídeo. Tchau!